na tentativa de nos aproximar da comunidade que trabalha com processamento de leite e derivados, a todos que têm interesse, né, do produtor, da indústria, e temos aí, fechando o ano com muito sucesso nessa iniciativa. Então, temos representantes de vários estados do Brasil e também, às vezes, do exterior, né? Nos honrado com a sua presença. É um momento de apresentação, de discussão, e depois do debate, aí segue, forma cadeias de interessados e o debate continua das relações que são estabelecidas aqui no nosso bate-papo. Desejamos sucesso para você e a toda a equipe que vamos aproveitar desse debate, de mais esse bate-papo tecnológico. E agradeço a todos, mais uma vez, é um grande para nós termos vocês aqui na sala de bate-papos. Um abraço e boa sorte para Noeli e para Carolina e para todos nós, né? Júnior, eu devolvo a palavra para você. Obrigado, professor Sebastião. Nós já passamos aí de 50 pessoas, né? Eu passo a palavra agora para a professora Carolina Viana, que é a nossa pesquisadora moderadora de hoje, que fará a apresentação da convidada. Bom dia a todos, né? Primeiro agradecer, né, ao Júnior por possibilitar mais um bate-papo, né, para que eu trouxesse aqui mais um assunto que é tão relevante, tão importante, né, dentro da nossa cadeia aí de lácteos. Agradecer a Noeli, que aceitou o convite prontamente, né? A gente preparou esse bate-papo com muito carinho, né, com muita dedicação, né, Noeli? Ficamos vários dias conversando e tentando alinhar para que as informações fossem simples, acessíveis, né, e que fossem bem aproveitadas, né, onde quer que cada um aqui atue dentro da cadeia. A Noeli, né, apresentando aí a nossa convidada, ela é técnica em alimentos pelo Senai, ela é administradora de empresas, né, tem formação em administração de empresas pela UNO Chapecó, MBA em marketing e vendas pela FGV, já trabalha há mais de 14 anos com a indústria de alimentos e há mais de 18 anos na área comercial de produtos químicos para controle microbiológico. Atualmente ela representa a IGEX. Muito obrigada mais uma vez, Noeli, por estar aqui com a gente, né? A gente já sabe, né, que a IGEX já participa, né, da Cândido Tostes, já tem atuações na Cândido Tostes já há algum tempo, né? A gente fica muito feliz com isso, e que essa parceria continue, né, para que a gente continue também fazendo esse bom trabalho, tanto em relação à informação, que é o nosso foco aqui hoje, como também trazendo aí soluções, né, para a indústria de alimentos, pensando principalmente na parte de qualidade, né, de segurança dos alimentos, que é o que a gente atua, né, dentro dessa cadeia. Muito obrigada e passo a palavra para você, fica à vontade, né, de expor aí as suas informações. Obrigada, Carolina. Eu espero também que esse nosso encontro seja o primeiro de muitos e que a nossa relação seja bem duradoura e que a gente consiga ir melhorando ainda mais tudo. Agradeço aí pela presença de todos, bastante gente na sala, e chamo todos muito bem-vindos, tá? Todos muito bem-vindos aí. Eu espero que o assunto seja bastante interessante e que eu possa tirar as dúvidas de vocês aí nesse meio tempo, tá? Eu posso iniciar a apresentação? Pode sim, Noeli, fica à vontade. Eu vou puxar o slide aqui e, infelizmente, eu não vou vê-los, né? Vocês vão estar me vendo, mas a gente vai se comunicando mesmo assim. Eu vou falando com a tela, mas, de qualquer forma, estamos em comunicação aqui, tá bom? Tá certo. Estou vendo aqui o professor Mário Passos. Seja bem-vindo, professor. Já começou, é só colocar em modo apresentação, Noeli, por favor. Tá. Isso. E se você quiser ocultar aquela barrinha de baixo que eu te falei. Ah, tá, ok. Uhum.
Isto. Tá certo. Gente, só falando rapidamente da IGEX, a IGEX é uma empresa muito mais voltada a soluções, né, um pouco diferenciadas aí do mercado. A gente trabalha com a linha de químicos para higienização, toda a linha de químicos, e também se especializa em desenvolver produtos diferenciados. No meio da palestra, eu vou estar falando de alguns deles que têm alguma coisa a ver com o assunto. Como a gente já tinha combinado aqui antes, isso aqui não é uma palestra comercial, e a ideia é ser uma palestra técnica. Mas como o título está falando aqui, a gente vai estar falando de avaliação de ambientes e superfícies. A avaliação é basicamente microbiológica, porque os desafios hoje são microbiológicos, né? E aí nós vamos falar dos desafios e das soluções. Então, quando eu falo de desafio, não adianta só eu dizer que o problema existe, né? Eu tenho que também falar de uma solução disso, e é essa que é a ideia, né? E apresentando, falando sobre os problemas e também apresentando as soluções, tá? Como o tema mesmo fala, ambientes e soluções, vamos primeiro falar um pouco da questão ambiente, tá? Porque o ambiente, o que é? Às vezes você olha o ambiente e você vê somente a fábrica, o nosso ambiente é a sala de produção. Dentro desse ambiente, existe uma coisa que a gente muitas vezes esquece, que é o ar. E esse ambiente, esse ar, é tudo que rodeia a gente, é tudo que envolve, é tudo que constitui o meio que a gente vive. Então, a coisa que mais ocupa lugar no espaço é o ar. E é por isso que eu quero chamar a atenção para a preocupação um pouco com o ar, com entradas de ar, com fluxos de ar em fábrica, e tudo isso a gente vai estar falando, tá? Falando um pouco mais da importância da qualidade desse ar, porque se nós temos uma produção acontecendo, um produto exposto e um ar nesse ambiente, nós precisamos pensar e se preocupar com a qualidade desse ar. Eu não posso deixar uma porta aberta lá, entrando ar de qualquer forma, de qualquer lugar, para dentro de uma área produtiva. Então, o ideal é, assim, você ter sempre essa preocupação e, em cima da preocupação, sim, ir procurando soluções, porque cada estrutura sempre tem desafios diferentes. Cada laticínio tem um tamanho, tem um tipo de produção, tem um fluxo diferenciado, e cada profissional que atua tem que estar desenvolvendo uma forma de estar controlando isso. E aí não importa se são grandes, se são pequenos, né? O importante é que estão fazendo um alimento, e o alimento tem um monte de controles e um monte de coisa que tem que você tem que estar cumprindo. Ao mesmo tempo, está dependendo dos profissionais que estão ali, dos profissionais que são formados pela Cândido Tostes, que são formados por outras universidades, ou mesmo que são os profissionais práticos, que mesmo sem formação fazem aqueles queijos maravilhosos, né? Porque queijeiro mesmo, né? A grande maioria dos grandes queijeiros que se vê falar, geralmente não aprenderam nada na escola, aprenderam, né, fazendo. Mas essas são as pessoas que têm um desafio, essas são as pessoas que têm que apresentar soluções, elas são pagas para isso. É o trabalho da gente, é o trabalho desses profissionais, que é dar soluções, não adianta só ficar lamentando o problema. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Tem que ter qualidade do ar? Tem que ter. O ar tem que estar limpo, o ar tem que estar livre de impurezas, porque ele faz muito contato. Ele é uma necessidade fisiológica, né? Ele é o que mais ocupa espaço, ele mantém contato direto com tudo que a gente tem nesse ambiente, né? Então, por isso que é importante ter essa preocupação. A composição do ar aqui é só para a gente constar, né? Uma informação a mais, a composição química, nitrogênio, oxigênio, dióxido de carbono, né? E aí tem outros gases junto com o dióxido, mas o percentual é bem baixo, e aí depende do ambiente também, né? Dentro desse ar tem partículas sólidas e água, e essa é uma das maiores preocupações, é isso que torna com que o ar seja uma preocupação de controle, porque tem umidade, tem a temperatura presente, tem umidade, e aí é que vem um lugar ideal para multiplicação microbiana, né? Então, o ar não é que o ar vai multiplicar as bactérias, o ar é um meio de transferir
elas para outros lugares. É como diz Pelzar, ainda lá, em 97, né? O ar não é o meio onde os micro-organismos possam se multiplicar. Então, assim, não é que no ar aqui eu tenho multiplicação e vai ocorrer uma contaminação nesse ar. O que acontece é que o ar é portador. Então, tudo que é gotícula de sujeira, de tudo mais que vai ter no ar, ele vai estar carregado de micro-organismos que são muito pequenos, vai estar carregado de vírus. Agora a gente está falando muito de vírus, né? E a grande preocupação do vírus mesmo é que ele vem pelo ar, e o vírus é muito pequeno, a bactéria também é muito pequena. Então, o grande desafio de controle da qualidade do ar é justamente porque ele carrega esses micro-organismos para todo lado, e a gente vai pegar a Covid-19, né, por causa do ar, né, porque é difícil controlar, se consegue controlar, tem formas de controlar em ambiente fechado, já em ambientes abertos, não, né, então a gente fica ali à mercê. Composição, né, um pouco de composição dos contaminantes, né, que depende diretamente aí dessa quantidade ou qualidade de partículas de suspensão, né, e aí são sólidos, são aerosóis, são orgânicos, são inorgânicos, então o ar tem uma composição, tá? O ar, não é que não existe nada no ar, existe bastante coisa. Desde a escola a gente sempre aprendeu que o ar e a atmosfera e o oxigênio são muito pesados e que a gente carrega um peso que a gente não imagina, né? E isso é verdade, é porque ele é pesado, sim, e ele tá repleto de partículas pequenas, maiores, menores, né, de vários tamanhos, e muitas dessas partículas estão carregando algum tipo de contaminação que vão levar para o processo. A intensidade dessa comunicação, dessa contaminação aí, ela influencia pelo quê? Por mecanismo de dispersão, de como que são, né, essas superfícies, o tipo de atividade que você desenvolve no ambiente, o horário de fazer a higienização, das condições do clima. O horário de higienização, gente, a gente não imagina, mas o horário de higienização tem uma diferença muito grande. Eu não coloquei aqui um gráfico disso, porque ia pegar muito espaço, mas o horário de higienização é extremamente relevante. Geralmente, você faz a higienização das fábricas à noite. Por que à noite? Porque à noite tem todo um desafio microbiológico mais baixo. Então, ele acaba que ajuda, a temperatura acaba diminuindo um pouco, não dá muito calor, o movimento diminui, tem menos carro passando, caminhão passando, pessoas, movimento de pessoas e que movimentam o ar e que movimentam toda essa, né, todo esse ambiente que nos rodeia aí, né? E com isso, acaba que o horário de higienização geralmente é um pouco mais noturno, né, quando tem equipes de higienização específicas, mas também porque são horários que tudo se aquieta, né? E quando tudo se aquieta, tem menos partículas nesse ar, tá? As condições climáticas têm bastante coisa a ver, tá? Tem muita coisa, porque tempos de chuva, tempos de seca, interferem nas partículas do ar. Quando tem muita umidade, a umidade é um vetor para crescimento microbiológico, todo mundo sabe. Então, a gente sabe que o clima interfere muito dentro das instalações também. Mas aqui está fechado, a gente mantém as portas fechadas, não tem nada aberto e tal. Gente, mas assim, esse fechado, ele não está fechado para o ar. Esse fechado é fechado para entrar pessoas, para entrar equipamentos, para outras coisas. Mas a tua produção, ela não está fechada para o ar, que vai, sim, carregar bastante coisa, tá? Aí, também, uma coisa que eu sempre comento com o pessoal, tem problema... Também olha dentro do laticínio, investiga onde estão os pontos, né? Deu problema de contaminação, onde estão os pontos, onde pode estar acontecendo, mas não esquece de olhar para fora, né? Não esquece de olhar a parte externa, porque lá fora muita coisa acontece e todo o ar que circula lá fora, em um momento ou outro, ele vai entrar na fábrica, mais ou menos, com maior velocidade, com menos velocidade, mas ele vai conseguir entrar para dentro da fábrica, porque eu não tenho como segurar o ar, eu tenho como desinfetar ele quando ele está lá dentro, que nós vamos falar depois, mas enquanto ele está lá fora, eu vou ter lá vários fatores
né, que vão estar poluindo esse ar, que vão estar levando poluição, pó físico, a gente sabe que tem muita poeira física no ar, e essas partículas pequenas, toda a poeira, ela pode ter lá umidade, e junto com a umidade vai ter lá um micro-organismo que vai estar entrando dentro das fábricas, né? Então, sempre olhar para fora também, de onde que está captando o ar para fazer uma circulação de ar interna na fábrica, de onde que está vindo? Está vindo do lado do tratamento de fluentes, está vindo do lado de sei lá, um açude do lado, de onde que está? O que que tem para o lado de fora da fábrica? Porque a gente, às vezes, olha só aquele nosso campinho, só aquela nossa vidinha ali, e não olha lá para fora, que é bem importante. E aí, também, chamando a atenção para os bioaerosóis, né, que são aí os micro-organismos, geralmente, o melhor exemplo de bioaerosóis são o que a gente espelha pela boca, né, boca e nariz, porque são substâncias que já vêm com umidade, com uma temperatura, e como nós somos portadores, né, nós somos grandes, os maiores portadores de micro-organismos, então, quando a gente tosse, quando a gente espirra, quando a gente respira, quando a gente fala, a gente já está colocando para fora uma parte dessa contaminação. E aí, agora, tem-se o uso da máscara, né? Tem-se o uso da máscara por causa do vírus, né? Mas a máscara também acaba contendo muito isso. Porém, a máscara tem uma série de, né? Se a gente for falar do uso da máscara, tem gente que não apoia, tem gente que critica, tem gente que não acha uma boa ideia. Então, tem várias opiniões aí sobre o uso da máscara. O que acontece é que realmente a gente tem que fazer a troca dela, né? Uma certa frequência, às 2 horas, às 3 horas, dependendo do ambiente que a gente está, mas tem que fazer a troca. É o grande X da questão, porque ela vai acumular, assim, muita coisa ali na boca da gente, né? Falando de controle da contaminação, a questão de ambientes, né? Nós estamos falando de ar, ambiente e do ambiente como um todo. Então, vamos também sempre prestar atenção para fazer com que se mantenha uma pressão positiva das áreas, tá? Você tem um problema lá no meio, lá no ambiente 3, por exemplo, e você vai estar jogando o ar desse ambiente 3 para o 2, para o 1, então vai haver uma troca de ar aqui, porque você vai ter comunicação, você vai ter porta, você vai ter lá uma janelinha, alguma coisa para transportar produto, para transportar, né, para passar pessoas, para equipamentos, tudo mais. Então, essa passagem, ela vai trazer uma comunicação do ar também, a comunicação entre setores, mas também vai ser uma comunicação de ar, né, porque o ar vai estar indo junto, vai estar caminhando junto com as pessoas carregam, a gente carrega um monte de ar. Eu tenho um colega microbiologista nosso que sempre usa o caminhãozinho de exemplo, né, porque o caminhãozinho na estrada de chão, lá no interior, né, vai jogando aquela poeira, né, a gente vê ele passar e ele tem aquela poeira lá atrás que vai andando atrás do caminhão, e a gente é um caminhãozinho, de forma bem menor e em menos, né, em menos quantidade de poeira, vamos dizer, mas a gente também é esse caminhãozinho que acaba carregando coisa para tudo que é lugar que a gente vai, então a gente carrega junto o ar também, tá? E aqui a grande preocupação é do quê? Porque se você tem um desses ambientes com problema, você vai pensar só nele, você não pode pensar só nele, você tem que pensar no conjunto como um todo, porque você vai ter comunicação ali, né? E se o problema está no produto, não significa que o problema não está no ar, que o teu ar está limpo. Ah, mas minhas plaquinhas dão tudo 0 e só o meu produto é que dá contaminação. Tem problema, é o do ar que está passando para o produto. Tá? Depois a gente vai ver outras opções aí também, tá? Se alguém vai tendo uma dúvida, vai perguntando, né? Na verdade, eu acho que eu vou apresentando tudo para depois alguém perguntar. Isso mesmo. Tá. Pode continuar, tá ótimo. Tá. E aqui, então, a gente vai, em relação à proteção desse ambiente, tá? Como é que nós vamos proteger? Como eu falei antes, o ar
está em todos os lugares, e ele vai conseguir entrar em todos os pontos, em todos os setores, em todos os lugares, porque você não consegue parar o ar, ele faz parte da nossa vida, ele está em todos os lugares. Então, alguns pontos que a gente precisa... Parece que travou. Noeli? Parece que travou o dela lá. Deve ter dado um problema de conexão. Importante. Oi? Voltou. Voltou, porque tinha parado o seu áudio, mas já voltou. Pode continuar, por favor. Tá. Não sei onde que eu parei, então vou repetir um pouquinho aqui. Da preocupação com essas condições, condição de temperatura, de umidade das áreas, né? E falei um pouco da filtragem. Aqui a filtragem quer dizer do ar, tá? Pensando naquele ar que você joga para dentro da fábrica, que você capta de fora e joga para dentro da fábrica. Então, usar filtros, né? O certo são filtros microbiológicos. Eu sei, são caros, né? É um custo alto, mas às vezes o barato sai caro, né? Aquela história do barato sai caro, e a prevenção é sempre o melhor remédio, né? Dizia já minha mãe, né? Então, tem que prevenir, vamos fazer uma barreira para que tenha menos contaminação dentro das fábricas. Cada vez você consiga reduzir e tirar produtos de qualidade, e não ter problema lá no consumidor, e não ter devolução de produto, e não ter produto vencendo antes de terminar a validade. Essa que é a ideia, sabe? Não é só porque é mais bonito deixar limpo, não. A gente tem toda uma questão econômica envolvida nisso, né? Toda uma questão de viabilidade, de você continuar produzindo ou parar de produzir, né? Porque você não tem condições aí sanitárias para continuar produzindo. Então, isso é bem ruim. Aqui eu vou falar um pouco rapidamente aí sobre alguns dos métodos que se usa para fazer essa desinfecção, esse controle do ar, tá? Como eu falei antes, eu vou sempre falar da problemática, e daí a gente vai também falar do que pode ser feito, tá? Aqui são os métodos, tá? Um deles é a termonebulização. Eu coloquei uma foto de um equipamento que eu achei aqui o mais parecido possível com o que se tem usado nas fábricas, né? Ele é uma forma de desinfecção a altas temperaturas e usa pressão, né? Então, você coloca nele uma solução líquida de desinfetante. Essa solução vai condensar no ar, como tem a foto da pessoa aplicando aqui, e vai virar uma névoa, né, porque ela faz uma diferença com a temperatura, ela se transforma numa névoa, né, e aí ela vai estar aí se espalhando no ambiente. Um dos problemas disso é que ela tem um risco alto de queimadura, né, dos operadores, porque ela lida com água bem quente, né. E o outro problema que eu considero até maior em termos microbiológicos, vamos dizer assim, que é um processo que você vai estar jogando umidade no ambiente, mais umidade. Então, a ideia é sempre, para você fazer controle do ar e controle de ambientes, sempre é tentar reduzir ao máximo a umidade. Mas não dá, laticínio tem muita água, porque a gente usa bastante água no piso. Eu sei, né, eu conheço laticínios, conheço o processo e sei que é complicado, mas sempre vale, e aqui um conselho meu, sempre vale muito a pena tentar reduzir a água, reduzir a umidade. Tem alguns setores que não precisa, tem outros setores que você vai ter que ter mais umidade, mas quanto menos água, quanto menos umidade tiver no ambiente, menos vai ser o gasto com água mesmo em si, porque a água tem um valor, e menos vai ser o desafio aí que você vai ter a nível microbiológico. Uma outra forma é a aspersão, né, com a gente chama de aerosol, né, aerosol tem alguns produtos que vêm em latinhas, tipo aerosol, para fazer aspersão, né, e essa aspersão, eu coloquei um bico aqui para vocês entenderem melhor, às vezes tem pessoal que não conhece muito bem essa linha. Basicamente esses tipos de bicos que são usados
para que saia a água de uma forma de uma névoa, o mais próximo de uma névoa, né? É um equipamento fixo, ou pode ser móvel, ele usa ar comprimido, né? Então, o ar comprimido junto com o líquido, ele vai acabar jogando para o ambiente. Esse é um processo que, ainda mais do que a termonebulização, ele aumenta muito a umidade dentro da área, tá? Então, isso aqui é necessário, é importante, é preciso fazer, mas não é um processo que se conheça para desinfecção do ar. Ele é, sim, eficiente e necessário para fazer nas superfícies. Na superfície, sim, ele funciona muito bem, mas no ar, ele não vai fazer nada, porque ele fica muito pouco tempo no ar, as partículas ficam muito pouco tempo no ar para conseguir fazer a desinfecção do ar, tá? Daí o ozônio, né, é uma outra ferramenta bastante utilizada em laticínios, que eu já sei que muito laticínio tem. Muito laticínio tem e usa, muitos implantaram e desligaram e nunca mais funcionou. Na verdade, dizem que tem que saber muito bem a forma de trabalhar. Ele é um equipamento bem sensível, bem delicado para operar. Qualquer coisa diferente do usual que ocorra dentro da área, ele deixa de funcionar ou ele perde a eficiência, né? Então, ele é um produto caro, né? É um equipamento caro, né? O produto não é caro, o equipamento gerador é caro e tem que ser adquirido. Não sei se é esse modelo, esse é um dos modelos que eu tirei da internet, então tem coisas bem diferentes, tem alguns parecidos com esse, né? Mas a ideia mais é mostrar um pouco para se ter ideia do que a gente está falando. Ele é um gás, né? Então, todo gás, ele é oxidante e instável. Ele é um gás tóxico, então, tem que ter muito cuidado com vazamentos, com alguma coisa assim, porque ele pode ser fatal se estiver exposto, se as pessoas estiverem expostas a uma concentração alta dele, que, né, ele pode ser fatal, sim, tá? E aí tem a fumigação, que é um processo que a gente conhece bem, né? Vou falar um pouquinho do meu campinho, né? A gente tem um fumígeno também, que é essa latinha aí que vocês estão vendo nos desenhos, ela tá acesa, funcionando aqui. A fumigação, ela traz uma desinfecção a seco, tá? É uma desinfecção a seco, não tem umidade, não aumenta a umidade do ambiente, vai continuar seco, ela entra em todos os cantinhos, vai fazer uma desinfecção completa das partes altas, de dutos de ventilação, de lugares que com líquido, com aspersão, com outras formas, você não vai atingir, né? Ela faz duas ações ao mesmo tempo, ela tem a limpeza e desinfecção do ar, então ela tem uma forma de filtragem, né, do ar, ela consegue filtrar e também desinfeta. Então, ocorre uma limpeza, uma sedimentação das partículas que tem no ar e ao mesmo tempo, ele desinfeta também, né? Hoje, assim, a fumaça, eu posso dizer, porque, assim, a gente tem bastante tempo de trabalho com isso, e é uma das formas mais efetivas e fáceis também de desinfecção, né? Se usa muito em queijaria, se usa muito nas salas de cura, nas salas de processo, nas salgas, porque salgas são também lugares que você não pode nunca esvaziar completamente para limpar, então são lugares que não vão ter produtos expostos, que podem ser usado o fumígeno, tá? Aqui só uma comparação, vou fazer bem rapidinho, desses métodos aí, tá? Então, dentro de alguns aspectos aqui, né, que a gente levantou, isso é de uma pesquisa que feita há pouco tempo, em relação aos métodos de desinfecção do ar, tá? Quando tem 2 mais, ele é muito vantajoso, aqui embaixo tem a legenda, quando tem 1 maisinho, ele é vantajoso, ou tem uma desvantagem se está em vermelho, tá? Então, em relação ao consumo de água, aí tem todos os métodos aqui, a fumaça é muito vantajosa, em contrapartida,
tem a ozonização também é vantajoso, em concentração de ativo necessária, a desinfecção a seco, que é a fumaça também, ela tem vantagem, a ozonização também, umidade no ambiente, aí fica só a fumaça com vantagem, né, o alcance de partículas também, só a fumaça com vantagem, desinfecção de dutos também, né, assim como economia de energia, porque não usa energia, só a ignição é feita na lata mesmo, preparação do produto, também um ponto positivo, redução de partículas do ar, aqui a fumaça é o único muito vantajoso, os outros têm alguma vantagem, o ozônio não tem nenhuma, o tempo de ação, todos eles são vantajosos em tempo de ação, e repetibilidade do processo, que a vantagem fica só na fumaça, tá? Falando um pouco mais do SmokeTech, só para vocês entenderem, ele é um produto que a gente comercializa desde 2015, registrado na Anvisa, com toda a documentação, tudo certinho, para uso em indústria alimentícia, não tem restrição nenhuma para uso, é bem tranquilo. Ele é bactericida, ele é fungicida, e o ativo dele também é virucida. O ativo dele é ortofenilfenol, conhecido também como OPP, né? Então, esse ativo, ele está na condição de um aditivo alimentar, ele não é tóxico, ele não é residual, né? Portanto, ele tem uma eficiência, uma efetividade muito grande como agente microbiológico, tá? Eu vou passar aqui um videozinho dele, bem rápido, de 1 minuto e pouco, só para vocês conhecerem um pouquinho, tá? Você sabia que existem milhões de bactérias, fungos e vírus contidos no ar que você não pode ver? E você sabia que a salmonela resiste por até 8 semanas no ar? O SmokeTech é um desinfetante à base de fumaça utilizado no controle de fungos, vírus e bactérias. Foi o primeiro fumígeno produzido no Brasil, aprovado pela Anvisa como desinfetante para a indústria alimentícia. Com uma aplicação fácil, eficaz e segura, possui alta eficiência para desinfecção de pequenos ou grandes ambientes, incluindo superfícies e equipamentos. A fumaça do SmokeTech permite o alcance de locais onde a desinfecção com água é dificultada, como dutos de ar, partes altas, extremidades e locais de difícil acesso. Métodos de desinfecção aérea, como termonebulização e aspersão, ocasionam alta umidade do ar, aumentando o risco de contaminação do ambiente. Com o SmokeTech não há esse risco, pois o processo de desinfecção é a seco, sem umidade. E quanto à quantidade, você pode consultar qual a recomendada para a sua necessidade, de acordo com a área do ambiente a ser desinfetado. Mantenha seu ambiente seguro e livre de contaminações. SmokeTech chega onde os outros produtos não chegam. Então, sobre ambientes, né, como a proposta era falar de ambientes e superfícies, eu termino com o SmokeTech, né, agora falando de superfícies um pouco, que é um outro desafio, porque a gente pensa que a superfície é só limpar e dar uma esfregadinha e tá tudo certo, mas cada vez mais ocorrem desafios novos, né, parece que quanto mais o tempo passa, sempre aumentam os desafios e a gente tem novidades, né? Quando eu era estudante, por exemplo, eu não me lembro da gente falar de listéria, por exemplo, né? Jamais tinha ouvido falar em desinfecção a seco, muito pouco de desinfetante se usava, não era assim tão importante. E, no entanto, há sempre uma evolução muito grande nesse sentido, né? Falando um pouco das superfícies, e aí, pensando superfícies como qualquer parte, tá? De equipamento, peça, parede, qualquer coisa aí que tenha superfície, tá? E aí, eu vou puxar um pouco do assunto de higienização, tá? Higienização é o quê? É a limpeza mais a desinfecção. Porque se fosse só para limpar, a gente ia chamar de limpeza, né? Mas não. Não é a limpeza, é a higienização, porque compreende os dois fatores muito importantes, tanto um quanto o outro, limpeza e desinfecção. Sempre limpeza primeiro e desinfecção depois. Não há possibilidade, a gente não pode esperar que um desinfetante seja
que seja eficiente sobre matéria orgânica. Quando você tem matéria orgânica, você está com um ambiente sujo, não adianta você jogar desinfetante, tá? Tem algumas linhas de desinfetantes orgânicos que até funcionam porque não reagem com a matéria orgânica, mas os usuais hoje, dentro das fábricas aí, não dá para esperar milagre, tem que limpar primeiro para desinfetar depois, tá? Então, falando um pouco mais de higienização, tá? O que é importante a gente considerar na higienização? Esse assunto, ele vai abrir um pouco para um outro assunto que eu e a Carolina combinamos de falar, mas também eu queria aqui chamar a atenção, porque todos que estão aí presentes conhecem a realidade dos laticínios, queijarias, que são de tamanho menor, que não tem, porque não comportam uma equipe de higienização, né? Então, geralmente, quem faz a higienização são os próprios operadores que estão lá fazendo, a produção, lá estão embalando o queijo, estão fazendo todas as coisas, e lá no final do expediente vão limpar tudo. Então, o que é a atividade principal deles? O principal é eles fazer o dia a dia lá, embalar o queijo, fatiar o queijo, mexer e tal, e fazer as atividades de produção. Essa que é o foco das pessoas, né? Só que depois elas vão lá e vão limpar, então fica um trabalho muito secundário, e na maioria das vezes não é dada importância, não é dada a devida importância para essa atividade de higienização, porque o pessoal quer ir embora e quer terminar logo e faz de qualquer jeito, então a área não é bem limpa, já joga desinfetante, são as realidades dos laticínios, não estou... Vocês todos devem conhecer essa realidade, que é assim, né? E não dá para condenar muito. Os laticínios, em sua grande maioria, os produtores de queijo, não têm estrutura e não têm nem necessidade de ter uma equipe só para isso, uma equipe treinada. Mas sempre há tempo para treinar as pessoas, para cobrar das pessoas, para levar para elas uma preocupação com o trabalho final que elas estão fazendo. Porque tudo que elas fizeram lá durante o dia, se elas não fizerem uma higienização de qualidade, se elas não limparem bem a fábrica, se elas não fizerem uma desinfecção, todo o trabalho que vai ser feito no dia seguinte, que vão preparar um produto bom, aquele requeijão, aquele creme de leite, aquele queijo, aquilo tudo que eles vão preparar no dia seguinte pode ser comprometido por uma etapa que talvez não seja tão difícil, né, porque não é, né, realmente é tão difícil tomar esse cuidado de fazer uma higienização de qualidade, uma higienização que realmente cumpra o seu papel, que é o de limpar e de desinfetar, né. Então, o que a gente tem que considerar aqui? As etapas de higienização, porque dentro do processo de limpeza e higienização, tem as etapas a seguir. Então, primeiro você vai recolher as partes as sujidades físicas, as partes grossas, você vai identificar o tipo de sujidade, para daí identificar o tipo de detergente que você vai usar, porque você pode ter sujidade orgânica ou inorgânica, você pode precisar de um detergente ácido ou um alcalino, essas coisas são importantes. Mexer com esses produtos, segurança de produto químico, as pessoas precisam saber como usar esses produtos e como fazer a diluição desses produtos, preparar esses produtos para o uso, sem se machucar, sem fazer uma contaminação química neles. Essas coisas são importantes, né? Tipo de superfície que vai ter, será que eu posso jogar um ácido aqui, será que eu preciso jogar um ácido aqui? Isso são conhecimentos técnicos importantes que alguém no meio dessa turma precisa ter também, porque geralmente está lá o gerente de produção, o cara que cuida da produção e que toca tudo, né, que eu sei como é que porque geralmente existe esse profissional que responde por tudo, que demite pessoas, que contrata, que gerencia a fábrica, que ensina a fazer queijo, que treina todo mundo, mas em algum momento precisa-se ter o cuidado disso também, parar para pensar na parte de higienização e para deixar a fábrica preparada para o próximo dia. A qualidade da água que a gente usa é importante,
Não adianta fazer uma limpeza com uma água ruim, né? Os tipos de equipamentos que você tem no ambiente, a equipe de pessoas, quantas pessoas você vai ter, que não adianta segurar a turma toda, às vezes, porque um vai estrovar o outro, né? Então, talvez seja melhor dividir em equipes, todo dia fica lá 4 pessoas, 5 pessoas, o resto vai para casa, vai fazendo rodízio, as pessoas, uns vão ficando mais tempo, outros vão saindo mais cedo, porque muita gente, nesse momento, mais se atrapalha do que ajuda. Porque daí um joga água aqui, o outro joga detergente lá, daí vem, joga água em cima, então é uma confusão, né? Uma outra coisa importante é o tempo para esse trabalho, né? É sempre apertado o tempo, vamos embora, está na hora, vamos terminar, que tem que começar a produção de novo, tem que produzir, tem que fazer outro produto e tal, então o tempo é sempre um problema, né? Precisa ter, como eu falei antes, um coordenador para isso, alguma pessoa que tenha um certo conhecimento, que possa treinar as pessoas para isso, utilizar produtos de boa procedência, isso é uma coisa bem importante, porque mesmo o laticínio sendo pequeno, ele não precisa estar usando só aqueles detergentezinhos que ele compra no supermercado, que tem que praticamente usar puro, né, que ele paga caro, que é caro, ele paga caro e não tem uma assistência, ele não tem uma efetividade do produto, ele não tem uma orientação de como que usa o produto. Então, existem empresas para fazer isso, para fazer produtos químicos de qualidade com orientação. A Igex é uma delas, mas tem muitas outras muito boas no mercado que prestam esse tipo de serviço junto com a compra do produto. Então, é muito mais interessante você ter esse apoio técnico, esse treinamento que o pessoal pode dar, que pode oferecer. E também, claro, né, nem todas as empresas que vendem produto químico oferecem uma orientação boa, né, mas aí é uma questão de escolha, né, tem um mercado para isso aí. E aí, eu chamei toda essa parte de higienização para a gente entrar no biofilme, porque quando a gente fala de superfícies, a gente tem que ter a preocupação com o biofilme. O que é o tal do biofilme? Eu gostei muito dessa imagem, quando eu achei ela, porque ela associa a parte da vida com um rolinho de filme, aqueles rolinhos de filme que muitos aí talvez nem conheçam, né? Mas esse aqui é do meu tempo, tá? Eu tirava foto nesses filmezinhos aqui, depois revelava, nossa, daí ficava ruim, né? Não tinha mais como fazer, e queimava tudo, tirava foto uma para cima da outra, e assim vai, né? Mas aqui, na verdade, é a junção do bio, o bio é vida, tá? Então, são seres vivos num filme. O filme é o quê? Pensem o filme sempre com uma película, com uma película muito pequena, com algo muito fino, assim como o filme desses rolinhos, se vocês lembram, ele também era bem fino, tá? Então, e do biofilme, que a gente tira a preocupação com listéria, tá? Por quê? Porque se você jogar na internet uma procura, uma busca para saber como é que está o recall de listéria. Recall é o quê? Recall são problemas que tiveram em produtos, e produtos que tiveram que ser recolhidos do mercado por causa de listéria. Você vai encontrar aqui que mais de 80% dos casos de recall, dos casos onde o produto tem que ser recolhido lá no mercado, tem que trazer de volta para a fábrica, tem que ser incinerado, tem que ser reprocessado ou feito alguma coisa com ele, são por causa de listéria. Ah, mas era só um fungo que tinha em cima do queijo, ou era só alguma coisa? Pode ser, mas, gente, às vezes aquele requeijão que ficou azedo por causa de alguma coisa e que alterou, né, o sabor dele, pode ser listéria, e que muitas vezes foi comprovado que era listéria. Então, é bem preocupante isso, né? É bem preocupante. E eu chamei a questão do biofilme por quê? Porque a listéria e o biofilme têm uma associação muito fina, tá? Porque hoje, quando você tem presença de listéria na fábrica, e que em laticínios tem sido bastante comum, e há um tempo atrás não se ouvia falar muito de listéria em laticínios, e ultimamente tem se tornado uma preocupação grande. Quando você tem problema de listéria, sempre presta atenção na presença de biofilme. O que é o biofilme?
é uma película muito fina e dura que acaba se formando nos equipamentos, nos cantos, em superfícies que você tem pouca esfrega, ou às vezes nenhuma, né? Ela vem a partir dos resíduos, aqueles pedacinhos que vão ficando, aqueles resíduozinhos que vão ficando, que às vezes são imperceptíveis, que são microscópicos, às vezes, eles acabam formando ali uma condição ideal para a multiplicação de bactérias. As bactérias se multiplicam naquele ponto, elas crescem, se multiplicam, e elas formam o tal do biofilme. E o biofilme é uma camada que protege elas, tá? É uma camada que protege elas embaixo de e não deixa com que chegue desinfetante nelas, não deixa com que chegue esfrega nelas, tem que se esfregar com muita força para chegar nelas, tá? Então, o que acontece? Muitas vezes você faz lá, mas eu fiz uma verificação da superfície, eu fiz uma avaliação da superfície, usei suaves, usei lá outras formas, e não deu nada, tá tudo certo, não tem nada na superfície, né? Só que o meu queijo saiu contaminado, deu listéria no requeijão, deu listéria no queijo, deu problema no frescal e tal. Por quê? Porque aquela superfície que você limpou e que estava limpinha quando você passou o suave ali, que você coletou, ela tinha um biofilme. Só que quando você passa o suave, você não percebe isso, e o biofilme está ali, e as bactérias estão embaixo do biofilme e estão protegidas. Você não consegue identificar as bactérias que estão ali, mas elas têm um tempo, elas têm um ciclo, e esse aqui é o ciclo do biofilme. Tá? Essa é uma imagem bastante conhecida aí para quem estuda microbiologia do ciclo do biofilme. O que acontece? O número 1 aqui são esses pequenos resíduos que acabam sobrando da higienização. O que acontece? Aqui acaba tendo uma presença microbiológica, como em todo resíduo tem. Eles vão se multiplicando, eles geram, né, uma quantidade grande de micro-organismos, eles formam uma película protetora em volta deles. Isso aqui, claro, é gráfico, né, porque a superfície do biofilme é muito plana, né, então aqui é só para representar, mas ela está protegida por essa camada, que é uma camada amarelinha que vem em volta. Só que, como tudo, ela tem um ciclo, e como essas bactérias vão crescendo e se desenvolvendo e se multiplicando cada vez mais, chega um ponto que esse envoltório aqui, que o próprio biofilme, que a gente chama, ele não aguenta, ele explode. E quando ele estoura, essas bactérias vão para o ambiente. Elas vão para o ambiente e podem ir para outras superfícies, ou podem voltar e formar um outro biofilme. Então, essa que é a grande preocupação com o biofilme, tá? Porque daqui se sai muita listéria, tá? Esses bichinhos aqui, eu quis fazer uma bactéria gráfica, né? Mas é só para constar, tá? Mas aí, falando do biofilme, é isso. Ele vem se formando, lá pelas tantas ele vai dar o tempo do biofilme, ele vai estourar, vai para o ambiente, e aí você tem uma nova contaminação. Por isso que quando você passou o biofilme, o suave antes, você fez um suave aqui nessas etapas aqui, você não vai identificar bactéria nelas. Só que você terminou de fazer o suave, começou a passar bactéria aqui. É como você está produzindo, você está numa esteira, você está numa mesa em produção de produtos, e você não vai identificar o biofilme e esse montante de bactérias aqui. Você vai estar produzindo aqui normal, isso aqui não é visível a olho nu. Então, chega nesse momento aqui, essas bactérias é que vão entrar em contato com o produto que você vai estar produzindo, que vai estar passando aqui na esteira, né? Então, nesse momento que você faz a contaminação no lugar que você achava que estava limpo, que achava que estava controlado, tá? Aí, como identificar o biofilme? Nós já falamos aí da parte de como ele se forma, o que ele é, só que aí agora, né, como é que eu vou fazer para identificar esse biofilme? Será que eu tenho biofilme na superfície ou eu não tenho? Será que eu tenho que me preocupar com isso ou nas minhas superfícies não tem? Né? Então, já existe os reveladores de biofilme. O produto da IGEX para revelar biofilme chama BioView.
Tem outros no mercado, tem um importado também, que tem um valor diferenciado, mas o importado é bem mais caro, né? Mas esse produto funciona muito bem, ele vai, em menos de 2 minutos, ele vai dizer se a tua superfície tem biofilme ou se não tem. Então, o resultado positivo, ele, em menos de 2 minutos, ele dá essa espuminha, ele faz essa espuma branca. E se o resultado for negativo, ele fica da cor do produto, que é esse líquido meio viscoso. Tá? Então, é bastante simples, bastante rápido, para você saber como que está a tua higienização, para saber como que está teu ambiente, se você tem problema de biofilme ou não, se você tem que ter a preocupação com ele, para fazer mais esfrega, para, né, para fazer alguma coisa em relação ao biofilme. Aqui que você vai descobrir, né, se você tem esse problema ou você não tem. E aí, já que a gente viu como identificar, então vamos ver como é que a gente vai vencer ele, né? Eu chamei de vencer, porque realmente é uma batalha, né? Então, as formas que a gente tem de tirar o biofilme, né? Primeiro, muita esfrega, tá? Esfrega, assim, com vontade, tá? Porque o biofilme, ele, como eu falei antes, ele é uma película muito endurecida. Então, se você não tiver espaço para esfrega, por isso que ele se desenvolve muito nos cantos, nas arestazinhas, que são lugares que você não alcança para esfregar. E como você não alcança, você não vai conseguir abrir ele. A ideia sempre é abrir o biofilme para daí expor a bactéria e aí matar a bactéria com um sanitizante. Então, as duas formas que tem para fazer isso é muita esfrega ou o uso de enzimas, tá? Enzimas e aí depois, claro, em qualquer um dos casos, aplicar bastante sanitizante com doses até mais altas do que do costume, porque você vai ter um desafio maior. Quando você abre o biofilme com uma enzima ou com esfrega, você tem uma exposição das bactérias. Todas as bactérias que estavam ali embaixo, que estavam escondidinhas e quietinhas, elas vão para o ambiente. Então, esse é o momento de você usar um sanitizante que realmente faça um efeito bom como bactericida, porque daí você vai acabar com elas e é o momento de acabar com elas. Aqui os enzimáticos, só para falar um pouquinho de enzimas, a Igex também trabalha com enzimas, são 2 produtos que a gente tem, chama Enzitrate e Enziclin, que são o quê? Eles são blends de enzimas, né? Eles são a mistura, né, das enzimas, eles facilitam a remoção da gordura, carboidrato, proteína, porque a enzima, ela age diretamente e profundamente na partícula, né? Então, as superfícies, elas ficam mais limpas, porque a enzima, ela consegue entrar com mais profundidade nas superfícies, mas ela não agride nem a mão da gente, a mão do funcionário, não agride, ela mesmo pura, só que ela tem uma ação enzimática, então é uma ação diferenciada para você ter uma exposição das bactérias e para chegar, né, para tirar o biofilme, expor a bactéria e aí depois você usar um sanitizante eficiente, tá? Aqui só para explicar um pouquinho mais como é que funciona essa ação da enzima, né? Eu usei aqui, chamei de microespaços, tá? Mas a ação dela, vocês imaginem que essa parte cinza aqui é um canto lá de uma mesa, tá? Que vocês têm, que eu sei que tem muito daquelas mesas que são fechadas em volta para fazer o processamento em cima, né? Então, vocês imaginem que essa parte cinza aqui é um canto de uma mesa. E essas partes vermelhas são o biofilme, tá? Então, aqui, ó, já formou um biofilme nesse canto, porque eu vou esfregar, eu consigo esfregar até aqui, né? Eu consigo esfregar, porque aqui, nesse cantinho, eu não consigo colocar força, né? Então, a esfrega acontece bem e a limpeza é bem feita até aqui, mas lá naquele cantinho lá, acaba ficando biofilme. E o que acontece? Eu vou jogar um enzimático, tá? Joguei a enzima aqui, tá? Ela vai atuar em cima dos biofilmes, ela precisa de um tempo de ação, tá? Pelo menos 30 minutos. Então, nesses 30 minutos, o que acontece? A enzima vai estar atuando e vai estar degradando esse biofilme, porque o biofilme, ele é feito de material orgânico, ele é uma camada lipídica, então ele tem gordura. E como a enzima age muito bem na gordura, ela vai degradar, ela vai sumir com essa gordura, ela vai quebrar essas moléculas de gordura, e aí, o que acontece? Ela vai acabar expondo
a bactéria. E aí, eu tirando eu consigo remover todo o biofilme aqui, porque eu joguei a enzima já, e eu fico só com a bactéria ali. A bactéria é esses verdinhos, né? Então, a bactéria ficou sozinha aqui, tá? O que acontece agora? Agora sim, eu consigo desinfetar e matar a bactéria. Porque antes, com a proteção que ela tinha do biofilme, eu não ia conseguir chegar nela, tá? Então, agora eu consigo. E aí, eu consigo eliminar ela e sigo, vida que segue, superfície limpa e desinfetada, tá? É que eu estou olhando o tempo, né? Mas a gente tem... Pode continuar. Tá. Aqui falando um pouco da parte microbiológica, do controle microbiológico em laticínios especificamente, né? Então, vamos falar um pouquinho de algumas etapas que a gente tem dentro do processo do laticínio. Eu separei algumas etapas aqui, como a recepção do leite, por exemplo, mas não sei se tem mais algumas, depende o tipo de laticínio, depende o que ele produz, então tem várias outras etapas que se for colocar todas as áreas aqui, iria muito tempo. Mas aqui, eu queria também chamar a participação de vocês, né? Porque vocês, conhecedores de laticínios e trabalham em laticínios, vão poder me ajudar a gente identificar aqui o que a gente tem de controle, o que a gente pode fazer em cada uma dessas áreas aí para ter um controle microbiológico, porque todas as áreas acontece uma proliferação de micro-organismos, né? Bem ou mal, você tem que manter uma certa higiene, um certo controle, porque todas essas áreas aí, elas vão ter um pouco. Então, na recepção do leite, que desafios que eu posso ter ali? Eu não sei se o pessoal se habilita, né, a me ajudar aí a pensar na recepção do leite e que desafios que a gente tem aí, né, porque o microfone fica aberto, então se alguém quiser escrever eu não enxergo aqui, mas quiser falando no microfone e me ajudando aqui, né, na recepção do leite, que desafios que a gente tem, onde nesse processo que eu preciso pensar num controle, o que acontece ali? Alguém se habilita a me ajudar? Então, eu vou ajudar um pouquinho, tá? Na recepção do leite, nós temos o quê? É um processo que já começa lá no produtor, né? Se o leite não é bem extraído, se desde do equipamento lá não é bem desinfetado para tirar o leite da vaca, então, aqui na recepção do leite já vai chegar um leite com problema. Se o caminhão que transporta o leite, o caminhão refrigerado que transporta o leite, não conseguiu refrigerar, deu problema no caminhão, ou o caminhão não foi bem limpo, ficou resíduo lá dentro, contaminou, então você já tem um problema de leite contaminado aqui. Mas tudo bem, depois tu tem a pasteurização, mas não vamos esquecer que existem micro-organismos termófilos, tá? Não vamos esquecer que existem fungos superresistentes, que passam pela pasteurização e ficam, né? Então, tem várias situações aí. Então, na recepção do leite, a gente tem essas preocupações. Os próprios laboratórios, têm todo o ambiente deles. Se o ambiente do laboratório não estiver desinfetado, se não fizerem uma desinfecção do ar do ambiente do laboratório, daí a pouco as análises vão ser comprometidas, porque elas podem recontaminar lá dentro, né? Então, existe uma necessidade de controle lá também. A mistura de ingredientes, quando você faz lá os ingredientes que vão lá, dos fermentos que vão para fazer a fermentação do queijo e tal, quando você mistura esses ingredientes todos, eles têm que ser de boa qualidade. O que pode acontecer ali, nessa mistura de ingredientes? Como é que eu posso estar levando aí uma contaminação para o leite ou para o produto? Alguém me ajuda? Se alguém souber, pode ir falando, tá?
porque você precisa cuidar do quê? Da procedência disso, né? De como, da onde que está vindo, qual que é a apresentação dele, é refrigerado, os fermentos geralmente são refrigerados, então ele estava bem refrigerado, ele está em condições de uso, ele está vencido, não está vencido, está no tempo de uso, está tudo certinho, então tem tudo isso para cuidar nessa parte de mistura. Alguém tem mais algum exemplo? Não? É isso mesmo. Tá. A parte do envase. Envase, a gente pode pensar aqui, envase de iogurte, embalagem de queijos, qualquer coisa. O que pode ter ali, né? As pessoas, né, porque geralmente esse processo de embalagem, ela é feita manualmente, e aí envolve das pessoas estarem com as mãos desinfetadas, estarem aptas e estarem sem tossir em cima do produto, tomarem esses cuidados aí básicos, né? Então, aí tem muitas possibilidades, né, do controle. Alguém tem mais um exemplo para me dar do envase? Se alguém tiver exemplos lá dos outros que eu passei, também pode falar, tá? Daí a gente volta ali no outro item, tá bom? Os banheiros e vestiários, às vezes a gente se esquece de banheiros e vestiários, mas vamos lembrar que aquele ar que está lá no banheiro, no vestiário, é o mesmo que vai perseguindo a gente lá para dentro da fábrica, né? Então, banheiros e vestiários já são sempre um ambiente mais carregado de micro-organismos, né? Então, cuidar ali também, esse também tem que ser uma área que tem que estar limpa, tem que estar desinfetada, porque faz parte do contexto todo. É porque está separado, porque está lá fora. Não, tem que haver uma preocupação para ter um controle lá também. Limpeza, desinfecção também nos vestiários, também nos banheiros, porque é dali que as pessoas vão colocar o uniforme, que vão levar, né, lá para dentro alguma carga, na roupa, na pele, né, de qualquer forma. Alguém? Não? O refeitório, né? O refeitório também pode ser uma fonte, porque as pessoas se encontram, porque elas vão se alimentar, se os alimentos não tiverem de qualidade, também ela pode ser uma fonte de contaminação. O próprio refeitório em si precisa ser um ambiente limpo, descontaminado, porque está produzindo alimento também, assim como a fábrica, o refeitório produz alimento. Na verdade, o entendimento disso é muito semelhante, só é uma outra perspectiva que se olha, mas, de qualquer forma, também está produzindo lá um alimento para as pessoas. Depósitos de embalagem, de condimentos, esses depósitos, onde que eles estão localizados, como é que é a entrada de produto, como é que as paredes, as janelas, têm acesso de insetos, têm acesso de roedores, têm acesso de aves. Eu já vi muito lugar que é totalmente aberto, porque é caixa de papelão e tal, porque essa caixinha aí, né, não tem problema, né, mas daí tem passarinho voando em cima, né, então não dá, gente, não dá, porque elas vão segurar, e junto com elas, na superfície delas, vai ter umidade, e vai ter uma forma de entrar lá para dentro, e vai acabar entrando no produto. Então, tudo que a gente está falando, tudo que eu estou falando aqui, toda a preocupação que você tem nesse sentido, é de oferecer um produto bom para o mercado, né? É de evitar a devolução, é de evitar que você não consiga durar o tempo de validade que você precisa, esse que é o objetivo. No teu rótulo está escrito lá no produtor, né, falando com o produtor, agora com o empresário, né, no rótulo do queijo, no rótulo do requeijão, está lá escrito que ele vale até tal data. E se ele não valer até tal data, você vai ter que substituir, vai ter um prejuízo, de valores, mas também vai ter um prejuízo da marca, né, que é uma coisa que é difícil de correr atrás, difícil de conseguir de novo, né? Então, tudo sempre tem essa preocupação. Transporte e distribuição também, né, depende de como for feito, porque os caminhões às vezes carregam e param lá no meio do nada, desligam frio, essas coisas todas, que a gente não tem controle. Os próprios supermercados, a gente não tem controle, se o dono do supermercado resolve desligar
as prateleiras de frio lá, resolve desligar aquilo à noite para não gastar energia, porque quer economizar um pouquinho, e o teu produto está lá, está baixando, está aumentando muito a temperatura do produto, ele vai, né, vai ter repercussão disso depois, né? Então, todas essas coisas aí a gente precisa pensar e analisar quando você tem um problema, ou mesmo pensando na prevenção. E, né, o ponto de venda, né, o ponto de venda entra nessa do mercado mesmo que eu falei, que tem que estar armazenando os produtos de acordo, né, armazenando de forma segura para depois efetuar a venda. Então, assim, acho que a gente fala de controle de micro-organismos em equipamento. Como é que eu vou controlar, né, porque até agora a gente estava falando de superfícies e de equipamentos. Não sei se agora eu decepciono, mas não tem muito jeito, gente, tem que limpar, e aqui eu fiz esse slide justamente para chamar atenção para isso, para limpar, esfrega, não adianta, não tem milagre, tem produtos, às vezes o pessoal me pergunta, tá, mas você não tem um produto que a gente não precisa esfregar? Não, tem produtos que né, que tu não precisa esfregar a cada higienização, mas não dá para descartar a esfrega, sabe, não dá para descartar a esfrega, desinfetar, sanitizar, sabe, desinfetar de novo, rodízio de sanitizantes, mudar os ativos, usar vários ativos, não usar sempre o mesmo, aqui eu coloquei ácido peracético, amônia quaternária, biguanida, né, usar Smoke Tech também, né, claro, né, vai garantir aí uma segurança maior, né, então, são essas coisas, então, existem muitas formas de ajudar nesse controle microbiológico, mas depende muito da equipe, depende muito da condução de tudo isso, né? Não há milagre, né? É preciso fazer limpeza, é preciso manter limpo, é preciso cuidar da temperatura, são coisas importantes e necessárias. Aqui, falando um pouquinho só sobre a avaliação, tá? Como é que nós vamos avaliar, né? Até então, eu falei da avaliação em termos de biofilme, para ver se tem biofilme ou não, né, usando o BioView. Aqui nós vamos falar de avaliação microbiológica, tá? Porque nós estamos falando de bactérias, de contaminação. Então, a avaliação microbiológica, como é que a gente faz? Plaqueamento, que é a forma de avaliar o ambiente, tá? Nós vamos estar avaliando ambientes, plaqueamento. Então, plaqueamento tem duas formas de fazer. Essas plaquinhas que vocês estão vendo aí, e que com certeza todos vocês em algum momento já viram, já lidaram, já fizeram, né? Então, é conhecido como o método tradicional, tá? Expor a placa, dar o tempo de ação dela, e depois, né, recolher ela e levar para a estufa, deixar incubada, tá? E o plaqueamento por método de amostragem. Esse aqui é um processo que em laticínios ele ainda tem sido bem pouco usado, não tem visto muito pouco. Mas ele é um equipamento onde você coloca a placa, né, você coloca a placa dentro, você liga ele, e ele vai sugar o ar e vai jogar na placa. A vantagem disso é que você tem sempre um volume padrão de ar para avaliar, porque a placa na avaliação tradicional, ela fica naquele ponto e vai depender do fluxo de ar que vai passar ali, das bactérias caírem ali, dos fungos caírem ali na placa ou não, né? Então, às vezes, se tem um fluxo de ar a mais, ele vai ter mais possibilidade de carregar a placa. Se tiver menos fluxo de ar, ela vai ter menos. Então, se passar alguém, se tiver algum movimento na sala, vai interferir no resultado. Já esse aqui, não. A placa fica durante 1 minuto ou 2 minutos, você pode controlar, mas a média que se usa é de 1 minuto. Então, durante 1 minuto, ele fica sugando o ar, joga na placa, você abre, tira a placa, tampa ela e leva para a estufa. Depois disso, o processo é o mesmo, né? O tempo de estufa, o tempo de incubação é o mesmo, dependendo do tipo de bactéria que você quer analisar, então, continua tudo igual, tá? E aí tem a avaliação de superfícies, que daí a gente usa o suave ou contato de superfície, como queiram chamar, né? Tem gente que conhece como contato de superfície ou suave. E aí é o método de usar lá o cotonetezinho para estar passando na superfície e para ver como é que está a contaminação da superfície. Eu comentei antes do suave, né? Durante a apresentação também.
E aqui a gente vai ver um pouquinho da expressão dos resultados. Como é que eu vejo isso, tá? Eu coloquei as placas, mas daí recolhi as placas e então lá tem uma quantidade lá de fungos, ou tem uma quantidade de bolinhas, de pinguinhos ali. Dentro da parte de plaqueamento, não existe hoje nenhuma, até onde eu sei também, né, mas não existe uma regra, uma legislação que diga lá quanto que é o aceitável e quanto que é o não aceitável, em termos de contagem de placas, porque aqui se faz a contagem desses pontos nas placas, né, e tem casos que ela é incontável, então, um resultado deles pode ser incontável. Mas aqui não tem como, você mesmo, dentro da tua fábrica, que vai definir qual a quantidade de pontos, né, de colônias aí que é aceitável para o teu processo e qual é não aceitável. Então, tem gente que, assim, acima de 10 é inaceitável, mas depende muito do processo, depende muito de como que você está, e aí é mais ou menos como uma meta, né, muitas vezes é como uma meta, eu tenho, aqui está dando 50 colônias, né, nesse processo, eu quero reduzir para 10, então o que vamos fazer para reduzir para 10, e aí usa como uma meta, então o teu aceitável vira ser 10 e não 50, né, e o teu aceitável é diferente, pode ser diferente do aceitável de outro, então cada tipo de processo tem um padrão. E eu acho legal isso, porque tem processos que precisam ser mais controlados e outros que não, né? Então, é bom que tenha essa possibilidade. E aí tem a contagem da contaminação em swabs, né? Que é os contatos de superfície lá. A apresentação desses resultados, ela é um pouco diferente. Então, aqui, só para vocês... vai cair lá o resultado de swab na mão de vocês, alguém que esteja ainda estudando, ou alguém que seja profissional novo, não está muito acostumado com isso, o resultado é sempre medido pelos expoentes, então é dessa forma que vem, 1 vezes 10 na 3, ou 3 vezes 10 na 1, e aí o resultado disso sempre depende do expoente, tá? Porque mesmo que eu tenha um 3 vezes 10, mas ele está com o expoente 1, ele vai ser entendido como uma superfície menos contaminada do que a outra que tem 1 só, vezes 10, daí com expoente 3. Então, o que a gente considera muito aqui é o expoente. E aí, cada tipo de análise, ela tem um padrão, né? Ela pode chegar até um determinado número, porque a microbiologia é assim. A Anvisa, ela define que você pode ter até tantas unidades formadoras de colônia num determinado de coliformes, por exemplo, porque nunca é zero, porque todo o trabalho em controle microbiológico, a gente tenta sempre diminuir, né, diminuir as contagens e chegar ao mínimo possível, mas não existe um zero, tá, o zero é muito difícil de se conseguir o zero, então se tenta ficar dentro dos padrões. O padrão microbiológico para contaminação de coliformes fecais é 10 na 1, tá, beleza, então tu tem que ficar no 10 na 1, tu deu 10 na 2, tu tá fora do padrão, tá, é mais ou menos assim. Eu acho que eu já tomei bastante do tempo, passei um pouquinho, agradeço aí a atenção e vamos lá, vamos às perguntas, então. Legal. Obrigada, Noeli. Pode falar, Júnior. Desculpa, Carol, é só fazer aqui uma colocação, né? Foi muito bom, muito boa a apresentação e assim, tem várias perguntas, né? Que a gente mede o interesse pelo tanto de perguntas. E eu queria só registrar, Carol, a presença aí de algumas pessoas. Hoje nós chegamos aí a mais de 70 pessoas, né? Tivemos aí a participação, a presença do professor Sebastião Tavares, chefe-geral do ILCT, os professores do ILCT, o Alberto, Almir, a Ana Letícia, a Andréia Badaró, nossa amiga, Bruno, o Kleber, o Fernando Elias, o Harley, o João Belo está sempre presente com a gente,
o Lio, o pessoal do Lab Caseus, a Marciana da Emater, a Natália, a Neila, a Sara Lima e a professora Vanessa Glaê e vários outros que eu não reconheci aqui via nome, né? Mas estão presentes, e algumas instituições também, Embrapa, o pessoal da EPAMIG, da Emater, do IMA, do SEBRAE e do SENAR. Então, assim, queria agradecer novamente. Agora a gente passa para a parte de perguntas e discussão. Só para não esquecer uma entidade presente aí que eu vi agora, da Universidade Federal de Santa Maria, né? Que também a gente já fez muitos trabalhos de validação com o SmokeTech lá, né? Eles fizeram muita coisa para nós, então, eles já conhecem também o produto, estão aí presentes. Muito obrigada. Legal. Então, a gente passa agora para a Carol a palavra, né? E passa para o momento de discussão de perguntas. Nós temos o botão aí de levantar a mão. Se alguém quiser falar a pergunta via microfone, pode levantar a mãozinha aí. Eu vou pedir, o Noelle, que você retire sua apresentação para a gente voltar à tela cheia, por favor. Deixa eu ver como é que faço isso. Parar a apresentação. Isso. Tá. Isso. Obrigado, está ótimo agora. Bom, Noeli, muito obrigada. A apresentação foi muito boa, né? A gente tem várias perguntas aqui. Eu vou lendo as perguntas, tá? E aí, se a pessoa estiver na sala e quiser abrir o microfone para complementar qualquer coisa, tá? Pode ficar à vontade. Okay. A primeira pergunta que apareceu aqui no nosso chat foi a pergunta da Kelly. Kelly SC, talvez de Santa Catarina, né? Colocou: bom dia. Como é feita a avaliação de resíduos destes processos de desinfecção, de fumigação, ozonização e etc.? Que tipo de métodos analíticos são realizados para determinar se há presença de resíduos? Nós fizemos, na verdade, são poucos os laboratórios que fazem esse tipo de análise. Nós usamos o trabalho do IPT, o IPT em Campinas, que avaliou o SmokeTech em relação a resíduos, a quantidade de resíduos depois da fumigação, né? Que eu saiba, acho que tem só eles mesmos que fazem esse tipo de trabalho. Ok. A Kelly está aí? Quer abrir o microfone e perguntar mais alguma coisa? Acho que não. A próxima pergunta que aparece aqui, Noeli, é a pergunta do Márcio Ribeiro, de Freitas. Ele pergunta o seguinte: tem estudo técnico científico sobre a eficiência e algo que demonstre a não permanência de resíduos, conforme foi falado? Bem parecido com ela, com a pergunta daqui. Ele tá falando do SmokeTech, né? Parece que sim. Tá. Em relação ao SmokeTech, até pelo fato do registro na Anvisa, um produto para ser registrado na Anvisa, ele passa por uma bateria muito grande de exames, de análise, e assim, o caminho é bem estreito, né, para a gente conseguir um registro de Anvisa para um fumígeno, né. A gente ficou quase 5 anos em processo, e para sair esse registro, teve que apresentar muitos estudos, né. E a gente usa aí laboratórios. Quem fez muito trabalho para nós é justamente a Universidade Federal de Santa Maria e o pessoal do BioAc, em São Paulo, que fez muitas análises microbiológicas. Márcio, você está aí? Quer comentar a pergunta? Carol, repete, por favor, que seu áudio estava fechado. Desculpa. Quero saber se o Márcio quer fazer alguma pergunta, se ficou satisfeito aí com a resposta. Ele está na sala? Parece que ele levantou a mão. Pode falar, Márcio. Não? Não.
Vou passar para... porque é bastante... eu entendo a preocupação dele, porque a gente ainda a gente teve que fazer todas essas análises para registro, mas a gente continua sempre avaliando de novo, né? Continua fazendo novas análises, porque toda essa flora vai mudando também, né? Mas a gente tem análises recentes, feitos todos em laboratórios credenciados, da efetividade do produto sobre muitas bactérias, né, em específico, muitas bactérias, muitos fungos em específico. Ok. A próxima pergunta que vem aqui é do João Belo, né, que é o nosso participante assíduo, né, Jane? Ele fala o seguinte: muito interessante a palestra, gostaria de saber se essa higienização em todo o ambiente não poderia destruir a flora microbiana benéfica aos queijos, tanto no ambiente de fabricação como de maturação. Na verdade, assim, a flora benéfica, provavelmente ele fala de alguns fungos específicos que são usados na cultura do queijo, né? Na verdade, o SmokeTech, ele vai sim atuar e vai eliminar todo tipo de fungos, mesmo esses benéficos, porque eles entram na linha de fungo. O que acontece é que, assim, por exemplo, onde se usa penicillium, se usa o SmokeTech e faz semeadura de penicillium depois, né? Que são os queijos brancos, né? Os brie, né? Os mofo branco, que chama, né? E quanto a outros, às vezes o gorgonzola, por exemplo, que tem muito fungo envolvido na produção, a grande parte do fungo dele, o que faz o gorgonzola, é muito interior, porque tem a injeção de fungo, né? Então, não é interessante que tenha fungo na superfície. Então, ele vai acabar eliminando, sim, os fungos que tem no ambiente todo e, com certeza, esse fungo que ele vai usar. Então, realmente, se ele vai usar em uma área que ele vai precisar ter a presença desses fungos benéficos, ele tem que cuidar isso, né? Mas também... dificilmente você vai precisar desses fungos no teu ambiente, né? Você vai precisar dos fungos no processo. Você vai usar os fungos nos queijos e misturados no processo e injetados no queijo. Então, a proposta é o quê? É manter o ambiente descontaminado. E isso não se relaciona ao produto produzido, né? Só se realmente ele tiver muita exposição de produto, por exemplo, do mofo branco, e aí quiser fazer crescimento de penicillium usando o SmokeTech. Então, ele ele não vai conseguir, porque ele vai eliminar o penicillium também. A gente fez alguns ensaios em relação ao mofo branco, e em doses baixas, a gente conseguiu com que o SmokeTech fosse... até interessante falar, mas que ele fosse seletivo. Então, o SmokeTech fez o quê? Ele eliminou os fungos indesejáveis e deixou o fungo branco, né? Com uma dose baixa. Mas aí tem que, sim, fazer um ajuste e pensar bem no processo e dar uma estudada, né? Eu tenho uma consideração sobre... Acho que o João Belo deve estar se referindo aí aos queijos artesanais, né? Eu usaria numa queijaria artesanal pelo seguinte, mesmo desejando os queijos artesanais morfados, né, a diversidade desses mofos é muito grande, e o próprio pingo, né, o próprio fermento endógeno natural, ele já carrega esses esporos, e mofo, por ele se reproduzir via esporos, a contaminação é muito grande. Então, para evitar formação de ambiente muito sujo, né, eu usaria de vez em quando. Não sei a frequência, Noélio, qual que é a frequência que você recomenda de uso desse produto? Desculpa, eu não entendi tua pergunta. Eu falei que eu usaria num ambiente de queijaria, né? Aham. Pelo seguinte, o próprio pingo, o fermento natural, ele já carrega esses esporos. Exatamente. Para repor, no caso,
no queijo e descarregar até o ambiente, né? Seria uma forma de ajudar aí a evitar alguns tipos de mofo que acabam aparecendo depois, né? Essa sucessão aí de... Porque tem mofo que os mofos pretos, né? Que alguns são amargos, geram sabores estranhos. Eu usaria para evitar uma carga muito grande. Eu queria saber assim, qual que é a frequência que vocês recomendam de uso desse produto. Tá. Eu só vou fazer mais um comentário da pergunta de antes. Também tem a situação que o SmokeTech, ele não tem residual, tá? Então, mesmo que você use no ambiente, a hora que você começar a processar o queijo e tudo mais, você não vai mais ter resíduo do produto que interfira na produção ou que interfira na sobrevivência, vamos dizer, desses fungos, desses mofos, tá? Então, ele não vai correr o risco de matar ali, porque a ação da fumaça, ela ocorre durante a fumaça. Quando terminou a fumaça, a ação acaba também, né? Justamente porque ser um produto usado em indústria alimentícia, ele não pode ter residual e também não tem, né? Não tem residual também, então é bem tranquilo quanto a isso. Quanto à frequência, a gente sempre recomenda cada semana, cada 15 dias, para fazer uma manutenção e para trabalhar num processo, vamos dizer assim, preventivo, né? E aí, no preventivo, se usa doses mais baixas, porque você vai manter o teu desafio baixo, então você acaba gastando menos para ter um controle mais efetivo e mais evidente durante todo o teu processo. Você não vai naqueles picos, deu uma contaminação. Então, a ideia sempre é fazendo aplicações com uma certa frequência de baixa dosagem. Tá certo. O João Belo quer comentar alguma coisa? Não sei se ele está presente. Foi bom, muito agradecido. Foi bom, obrigado. De nada. Tá certo, obrigado, João. Obrigado pela participação mais uma vez. A próxima pergunta que aparece aqui é do Renato Simone, Noeli. Ele fala o seguinte: o caso de sala de maturação de queijos artesanais feito com leite cru, onde se deseja que uma certa cultura de micro-organismo povoe o ambiente e permaneça no próximo lote e assim é de eterno, como você recomenda a higienização? Eu acho que foi bem o que vocês acabaram discutindo agora, né? Se você quiser completar alguma coisa. Não, eu acho que é o que a gente falou, né? Então, se há esse ambiente que ele precisa manter uma flora, daí realmente não você vai fazer a higienização no sentido de limpeza, né? Mas aí, se tiver que conservar esse tipo de fungo ou algum tipo de bactéria específica, alguma cultura específica, a desinfecção, ela realmente vai tirar isso, né? O que dá para ser feito é o que você falou, né? De dosagens mais baixas, né? De fazer esse controle, esse estudo, para que você use uma dose mais baixa e tente, de alguma forma, fazer uma seleção ali do que você quer eliminar, né? Isso. Ou também separar essa área, ou separar essa área que você tem essa situação e aplicar somente em outras áreas, né? É uma alternativa, né? Tá certo. A próxima pergunta que aparece aqui é do Antônio Alves Cavalcante. E ele fala o seguinte: bom dia, qual a sua sugestão para uma limpeza e desinfecção segura e eficiente em um ambiente de pequenas queijarias? Qual o produto base a doutora recomendaria para desinfecção? Um líquido, um aerossol? No caso das pequenas queijarias. Isso é uma pergunta bastante ampla, né? A gente está falando de higienização, produtos que se recomendam, produto que, assim, para limpeza de uma queijaria que tem bastante matéria orgânica, que tem gordura, para limpeza não pode faltar um detergente alcalino, porque o alcalino é que vai agir em cima da substância orgânica, né? Para desinfecção, existem vários
vários desinfetantes que têm uma ação muito boa. O ácido peracético é um bom desinfetante, ele é barato, ele é bem efetivo. Só que não dá para esquecer que ele tem uns pontos ruins. Ele tem um cheiro forte, né, mesmo usado em baixas concentrações, que ele é para ser usado em baixas concentrações, ele tem um cheiro bastante forte, e não dá para exagerar no uso dele, fazer um uso diário dele, tá? Porque o uso diário dele vai acabar que vai danificar muitos equipamentos, ele é muito corrosivo, ele ataca muito a superfície dos equipamentos, então, indústrias que usam muito ácido peracético têm esse problema, ou que usam muito cloro também tem esse problema. O cloro, inclusive, a gente estava comentando ontem, principalmente para os pequenos, ela é considerada um produto para tudo, então uso mais cloro do que água, às vezes, né, porque acham que o cloro resolve tudo. O cloro, ele tem uma função de limpeza também, ele é um desinfetante, só que ele é um desinfetante de baixo espectro de atividade, né? Então, ele não é um desinfetante que seja o mais recomendado para se fazer desinfecção. Ele funciona muito melhor como branqueador de algumas superfícies, como um desinfetante. Então, como desinfetante, os ativos que eu recomendaria são o ácido peracético, sim, usado em rodízio com a biguanida e com a amônia quaternária, que são ativos que realmente funcionam, né? O cloro, que assim, acontece que o uso do cloro é demasiado, sabe? O uso do cloro é demasiado em alguns lugares e para muitas coisas que não tem nada a ver, que muito outro produto faria um trabalho melhor do que o cloro. O Antônio Alves quer comentar alguma coisa? Ele está na sala. Parece que não. Eu concordo, né? A gente já tinha discutido isso, né, Noeli, ontem, quando a gente estava fazendo o nosso alinhamento final. O que a gente vê é muito isso, muitas indústrias usando cloro e às vezes usando de forma errada, né? E às vezes não tem a eficiência que necessita. Então, a gente sabe que o cloro ele é muito sensível à matéria orgânica, então, se não limpar e colocar no cloro ou jogar cloro, não vai ter eficiência. Então, tem que ter muito cuidado, porque não é só usar o produto químico, né? Usar da forma correta para você conseguir ter a eficiência que você precisa, né? Até a água, né, de preparação da solução clorada, Isso. É recomendável que ela seja filtrada antes da adição do cloro, né, da diluição do cloro, porque é pela reação com a matéria orgânica. Então, no meu entendimento, quem quer vender queijo artesanal tem que clorar a água, ainda mais porque são águas de propriedades rurais, né? Uhum. E aí existe essa discussão no meio, se o cloro vai desequilibrar a microbiota, né? Mas, assim, no meu entendimento, eu acho primordial essa cloração. Bem colocado, bem lembrado, da utilidade e da importância do cloro no caso das limpezas de água, né? E também lembrando que a qualidade da água é extremamente importante para o funcionamento dos desinfetantes. Porque se a água estiver carregada com metais pesados, ou se essa água, às vezes, propriedades rurais aí, tiver ou uma contaminação, ou metais pesados mesmo, vai interferir na ação do desinfetante. Então, são coisas que precisam ser observadas, né? A gente fala muito dessa parte, né? A qualidade da água é muito importante, né? Porque todo o processo você usa água. Então, se você não tiver uma água de boa qualidade, você vai ter interferência em grande parte desse processo, né? Na higienização, né? A água, às vezes, entra como até um ingrediente ali na fabricação, né? Então, né, como o Júnior colocou aí da parte dos artesanais, eu também não acredito que a cloração da água vai conseguir desbalancear ou afetar de alguma forma, porque é uma concentração muito baixa, né? Então, eu não acredito. Acho que as vantagens superam e muito, né, essa possível desvantagem que poderia acontecer. Então, eu acho que não, acho que tem que fazer essa cloração, sim. Inclusive, nós temos uma cartilha no nosso site, né,
pamig-ilct.online, que explica como fazer a cloração adequada de água para queijaria. Legal, ótimo. Interessante. A próxima colocação que a gente tem aqui é do Alberto Micheletti. Se ele estiver presente, né, e quiser também comentar, ele coloca o seguinte: visitei algumas propriedades, queijarias, que possuem queijos famosos, até fora do país, queijos premiados, em alguns municípios, todos com sim. No entanto, muitas delas possuem câmaras de maturação com paredes internas de tijolo, até de barrote eu vi. Os proprietários alegam que isso faz parte do terroir do queijo, que o queijo precisa desse ambiente. Gostaria de saber qual a opinião de vocês. Abre a pergunta também para o Júnior, né, que tem experiência aí na área. Percebi que isso é muito comum nessas queijarias famosas, com os queijos tipo europeu. Se o Alberto estiver aí, quiser comentar, fica à vontade. Eu posso fazer uma consideração sobre essa pergunta? Bom, como nós discutimos já bastante, né, essa biodiversidade, ela é muito grande no queijo artesanal e ela é importante, né? No entanto, a gente tem que manter o controle da biodiversidade, né? Porque o desenvolvimento de sabor e aroma está ligado diretamente com essa biodiversidade que está presente no ambiente. Existem formas de incentivar, né, o crescimento desses micro-organismos, né, com uma série de técnicas que acho que não cabe no momento, mas existem várias técnicas para incentivar. Agora, o controle do ambiente, né, no caso de uma queijaria, ele, no meu ponto de vista, ele é importante também para não deixar a coisa solta, né? Para evitar aí, alguns fungos invasores e oportunistas, né, que vão aí prejudicar. Lógico, isso depende muito do ambiente. Hoje está na moda aí as cavernas, né, as caves de maturação, e assim, é importante conhecer essa microbiota para a gente poder ter o controle dela. E se a queijaria fosse minha, né, eu faria esse controle. Só colocando uma observação, e realmente não existe uma resposta muito correta para essa pergunta, mas esse tipo de queijos, eles são sempre um caso à parte, né? Os queijos franceses, por exemplo, eu conheço pessoal que produz queijos franceses que é uma coisa muito específica do gosto, né? Porque eles são amargos, eles têm um gosto mais intenso, e são feitos com fungos muito mofos. Então, os queijeiros mais antigos amam o mofo, né? Então, quem tem mais tempo de queijeiro aqui, não me deixa mentir, que, assim, que eles não têm nada contra o mofo, porque eles querem, porque o queijo com mofo não faz mal e tudo mais, né? Então, depois disso tudo, existe a abordagem da toxina do mofo e tudo mais, mas eu respeito também a opinião desses profissionais que consideram o mofo como um veículo, né, para fazer um produto, né, sei lá, talvez um produto mais específico da região, ou mais voltado à tradição deles. Os queijos, tem queijos franceses, assim, que no meu gosto são incomíveis, eu adoro queijo, né, mas tem gente que gosta muito, então é uma coisa também particular, né. Exatamente. É verdade. O Alberto que fez essa colocação, né, ele escreveu aqui no chat que está sem microfone, né, mas agradeceu aí a resposta de vocês. Logo em seguida, a gente tem duas perguntas do Márcio Ribeiro. Ele pergunta, né, você já falou, mas às vezes quer completar ou, né, esclarecer melhor, qual o padrão de contaminação microbiana de superfície você recomendaria? E também, quais seriam os micro-organismos alvo de pesquisa?
Então, se você quiser completar mais alguma coisa, apesar de já ter falado na apresentação. Aham, na verdade, em relação a resultado, a gente tem que seguir a legislação, né? Então, existe legislação para isso mesmo, existem os padrões microbiológicos de acordo com a Anvisa, e tem que seguir aquilo. Quanto à questão de micro-organismos, vai ter que ver os que têm mais importância ali no processo, os que são mais relevantes, né? Um processo de queijo, por exemplo, ele tem mais preocupação com fungos, né? Se considerar bactérias, eu acho que eu pensaria na listéria como uma preocupação, né, mais efetiva, assim, né? Mas o que se encontra muito é coliforme, mas o padrão para coliforme também é bem alto, vamos dizer assim, alto, é abrangente, vamos dizer assim, né? Então, mas só que o coliforme é muito fácil de se difundir, porque é uma questão que vem das mãos, que vem de asseio corporal, e aí tudo depende dos funcionários, e aí higienização deles, de mãos, de botas, barreiras sanitárias. Então, muitas vezes a questão do coliforme acaba sendo importante porque nem sempre está na mão, né, do proprietário, porque daí ele vai depender do funcionário não juntar um produto no chão, do funcionário não coçar a orelha, o nariz, enquanto está trabalhando, e botar a mão no produto. Então, aí vem de um contexto que exige mais acompanhamento mesmo, né? Mas, em termos de perigo, de preocupação, assim, eu me preocuparia com listéria, que cada vez tem aparecido mais em laticínios. Lembrando que, no caso de superfície, de ambiente, a gente não tem um valor na legislação, né? A gente tem recomendações. Então, assim, não existe um valor para seguir, né? A gente tem algumas recomendações da AFA, né, que são bem baixas, mas você colocou muito bem na sua apresentação que acaba sendo um padrão interno. Então, você coloca aquilo como uma meta interna, né? Claro que tentando sempre melhorar, tentando, né, que seja o mais baixo possível, mas acaba realmente sendo um padrão ali interno, já que não tem, né, esse valor na legislação. E em relação a esses micro-organismos, eu concordo com você, né, e eu acho que muito disso está lá nas boas práticas, né, no treinamento que você pode oferecer. Então, quando você tem boas práticas implantadas, né, você tem um treinamento periódico ali dos funcionários, né, você faz um controle, né, você tenta, né, ao máximo fazer a higienização da forma correta, né, com a melhor periodicidade possível, você acaba controlando isso muito bem, né, então, você acaba, né, realmente tendo como foco ali mofo, né, fungos, mofo e levedura, que é o mais comum de ser encontrado e o mais fácil de controlar também, e, né, em relação aos patógenos, sem dúvida, a listéria tem que ser aí o nosso alvo, né, por todo o prejuízo em relação à saúde do consumidor que ela pode causar, né. Uhum. Em seguida, a gente tem aqui a pergunta da Kelly, ela fala o seguinte: qual seria a melhor forma para determinar quais contaminantes biológicos devemos considerar para o monitoramento ambiental? A gente acabou falando sobre isso agora. Possui legislação ou referência bibliográfica como recomendação? A gente vai encontrar isso, sim, em algumas literaturas, tem muita coisa sobre isso. Mas eu acho que, basicamente, vai do tipo de produto que você tem do teu ambiente, o que você faz, a tua produção. Tem que considerar que dentro de uma sala, por exemplo, de uma câmara de maturação, tu vai ter uma flora diferente do que de uma sala de processamento e de produção, né? Então, tem que considerar essas coisas e usar o bom senso, né? Conhecer um pouco dos padrões aí, das sugestões, né, de padronização, e ter esse bom senso de ver como é que é a área. Eu tenho condições de manter esse padrão, né? Porque no processo normal eu não tenho, né? Então vamos rever. Até mesmo fazer uma pesquisa, uma investigação, né, Noeli? Uhum. Você pode começar fazendo uma investigação do seu ambiente
e também uma investigação do seu produto, né, porque o produto ele vai retratar bastante do que você tem ali no seu ambiente, e aí você vai controlar de acordo com a sua necessidade. Então, né, a gente falou aqui que na maioria das vezes o problema é com fungos, né, mas pode ser que no seu caso não seja um problema lá com coliformes, né, como você citou em relação lá às práticas sanitárias, ou não seja nenhum desses, seja já em relação à listeria, e a gente lembra de biofilme. Então, acaba sendo, inicialmente, uma etapa de investigação para você ver qual que é a sua realidade e aí ver a forma que você vai combater, né, esse contaminante e avaliar e controlar esse contaminante. Então, eu acho que também, né, concordo com você, não tem uma receita pronta, né, de como fazer. Tem que fazer uma investigação do que está acontecendo, do que você acha que pode ser um ponto crítico, né, ou vários pontos críticos, e tentar ali, de alguma forma, né, seguir por esse caminho aí, de acordo com a realidade ali daquele local, né, daquelas vezes da estação do ano, né, da temperatura do ambiente daquele momento, né, alguma prática, né, que vem acontecendo. Então, é muito, mais ou menos, é uma investigação mesmo, né, que precisa ser feita. Depois dessa pergunta da Kelly, tem várias parabenizações aqui, da Neila, da Verusca, da Ana Letícia, Lisiane, né, do IFE do Sul, Campus Pelotas, Bruna, da Universidade Federal do Pampa, né, todo mundo aqui registrando aí os parabéns para sua apresentação, né, muitas pessoas colocaram que o tema é um tema bastante importante. A Tereza Viana, né, depois aparece aqui com uma pergunta, eu acredito que ela estava falando do fumígeno. Ela pergunta o seguinte: podemos usar em ambiente com produtos? Não sei se você chegou a falar sobre isso. Não, não falei, mas essa é uma pergunta que fatalmente sempre vem, né? Porque laticínio faz queijo, queijo precisa de maturação, queijo fica exposto em câmaras de maturação, em câmaras de salga, então essa pergunta sempre vem. O produto, o SmokeTech, ele não é residual, ele não muda a cor, não altera sabor de alimentos se estiverem presentes. O ativo dele não é tóxico, então ele é um produto muito tranquilo para ser usado. O que ocorre é que nós temos uma legislação que não abre esse precedente para usar com presença de produtos. Então, não é por causa do SmokeTech, é porque a legislação brasileira, ela não permite que você use produto químico em presença de produtos alimentícios. Então, isso não tem como fugir, né? É isso aí desde todo sempre, e a gente não consegue mudar isso, nem mesmo comprovando né, a neutralidade do ativo e tudo mais, então, não tem jeito, é uma determinação brasileira, em outros países se usa, sim, com produtos direto, na França, por exemplo, que é um país do queijo lá, se usa sempre, mas no Brasil não se pode. A gente, eu sei que muito cliente usa, porque não tem problema nenhum, mas eu não posso respaldar, eu não tenho respaldo técnico para isso, não tenho respaldo oficial, né, para esse tipo de uso. Então, eu também não posso recomendar que use com produtos no ambiente. Isso mesmo. Noeli, daqui para frente tem várias saudações a você. A Luciane coloca aqui, Luciane Sibim. Noeli, grande profissional, saudade de você, que bom rever você por aqui. Muita gente aqui agradecendo, te dando os parabéns. Legal, Luciane. Okay. Nossa, a Luciane lá da Lático. Grande profissional também, Luciane. Que bom mesmo. Que bom que você está me vendo aí. Obrigada. Mandou um abraço. E já estamos chegando também ao final, não tem mais nenhuma pergunta. Ô, Carolina, quero fazer uma pergunta. Pode falar. Ô, Noeli, parabéns pela ação. Eu vou ser rápido, porque a gente já está terminando. Uhum. Você falou que uma das alternativas é a utilização de enzimas. Né? Uhum. E enzimas são moléculas biológicas e elas são muito influenciadas, a atividade dela é muito influenciada por temperatura,
com variação de pH, a presença, inclusive, do próprio sanitizante pode desnaturar. Né? E temperatura, se tiver frio, a atividade pode ser muito reduzida, né? Sim. Existe essa recomendação, porque certamente é um caminho que do ambiental até mais interessante do que produtos de químicos, né? São menos agressivos e tal. Mas ele tem alguma particularidade para a utilização de enzimas, né? Não tem? Sim, tem. A gente tem todo um protocolo, né, que a gente passa para o cliente, sempre, e na grande maioria das vezes, no primeiro uso do produto, para a primeira compra, a gente vai e faz um acompanhamento do uso, porque justamente, como você comentou, ele é um produto extremamente efetivo, né, para o que se quer, que é para resolver essas coisas, tanto de biofilme quanto o Easytrat é um produto bastante antigo na IGEX e foi pensado desde ralos, evaporadores e qualquer superfície que você não tem acesso para limpar, porque ele age por contato, né? Mas sempre se tem um bom acompanhamento e as instruções para não usar água quente, para cuidar do tipo de água que tem, a água tem que ser ambiente, em relação a desinfetantes, a resíduos de detergentes. Então, ele é um produto usado entre o detergente e o sanitizante. Então, geralmente, o pessoal limpa a área, enxágua, faz uma aplicação da solução do Easytrat, deixa ela agindo por 30 minutos, e aí vem com o enxágue de novo, ou vem direto com o sanitizante. Porque ela desnatura, sim, por qualquer um desses químicos, mas ela desnatura também com o tempo. Então, se manter ela no ambiente, ali, depois de 2 horas, aí no máximo, ela já inicia a desnaturação. Por isso que muita gente até joga no piso e só joga o desinfetante em cima, porque não tem necessidade de tirar a enzima, porque ela vai, daqui a pouco ela vai desnaturar, vai embora, né? O que a gente recomenda desinfetar sempre enxaguar antes do sanitizante são as superfícies de contato, que são mesas, esteiras, essas partes aí, equipamentos que têm contato com o alimento depois. Obrigado. Legal. Eu acho que foram várias perguntas, né? Ainda ficou algumas, né, Carol? A gente podia deixar o e-mail da Noeli aí no chat, né? Isso sim. A gente pede desculpas aí, já passamos de meio-dia, né? O assunto é bem abrangente. O que vocês acham? Eu ia falar isso mesmo, se a Noeli quiser deixar o contato dela, telefone, e-mail pelo chat, que aí as pessoas que queiram, né, já entram em contato direto com ela. Infelizmente, a gente não consegue ler todas as perguntas, né? Eu vou tentando selecionar aqui as melhores, né, e as mais abrangentes dentro do tempo que a gente tem. Mas eu acredito que, né, tenha sido muito proveitoso, né? A gente teve participação, né, tanto de gente aí que está mais na indústria, gente, né, mais da área das queijarias artesanais. Então, acredito que tenha sido bem proveitoso. Vou agradecer mais uma vez, Noeli, sua presença, sua participação, né, sua parceria de sempre, que a gente continue, né, sendo parceiro para desenvolver cada vez mais esse assunto ou outros aqui no nosso bate-papo. Ótimo. Nossa, muito obrigada também. Eu gostei bastante do bate-papo, acho que foi muito, né, foi uma troca bem interessante de conhecimentos, né. Fico contente por ter chegado a satisfazer vocês aí com o conteúdo, que bom. Legal. Então, gente, infelizmente, né, a gente está finalizando. Eu adorei o bate-papo de hoje. É um assunto muito importante. O nosso papel é esse, é dar suporte aí aos queijeiros, às queijarias, aos técnicos, né, todo mundo ligado na área. E nós vamos trazer, se Deus quiser, a Noeli novamente, né? Isso. Para esse espaço, com novos assuntos. Já discutimos mais cedo aí que tem outros assuntos importantes a serem abordados. E hoje nós tivemos a participação aí de 75 pessoas, né, presentes no nosso espaço.
Lógico, uns saem, outros entram, né? Isso é meio dinâmico, porque todo mundo tem seus compromissos, né? Mas eu fiquei surpreendido com a participação de hoje. Aproveito para convidar o nosso último bate-papo do ano, né? Na semana que vem, no dia 18, às 10 horas. Vamos receber aí 2 gigantes, né, da área, né, que é o professor Adriano Cruz e a professora Renata Golim, e vai ser interessantíssimo, porque vai falar de redução de sódio e adição de probióticos, né, em queijos. O assunto queijo sempre desperta grande atenção do público. Então, eu convido agora o professor Sebastião Tavares para fazer as considerações finais, para a gente poder finalizar o nosso evento de hoje. Professor. Obrigado, Júnior. Parabéns, Noeli, foi excelente. E parabéns também, Carolina, foi excelente moderadora. Muito obrigada. Agradeço a presença de todos. Uma salve especial aos professores e pesquisadores do ILCT, nossa equipe. Um assunto extremamente importante, tratado aqui nesse com qualidade, com assertiva e um debate extremamente qualificado. E eu acho que fica a contribuição para todos aqueles que nos acompanham nesse evento, né? É, de fato, um evento interessante, para encontrar pessoas que a gente não encontrava com ali. Então, obrigado pela presença, foi ótimo o debate. Boa tarde, um bom final de semana. E até a semana que vem, quando a gente encerra o ano da nossa edição de 2020 do Tecnológico. Obrigado. Obrigada também, eu fico à disposição aí para novas jornadas, né, aí para frente, ano que vem, podemos continuar esses bate-papos ou qualquer outra forma também de repassar aí um pouco do conhecimento que a gente adquire e se fazer presente nesse mercado leite aí, que é muito dinâmico e interessante para todo mundo, né? Muito obrigada, Noeli. Se Deus quiser, para o ano que vem, nós vamos continuar com essa parceria e fortalecê-la ainda mais. Com certeza, vamos fortalecê-la. Ótimo. Isso aí, gente. Em nome, então, da EPAMIG e LCT, agradecemos a presença de todos, desejamos saúde e paz, que tenham um excelente final de semana e quem puder, fique em casa. Porque a situação ainda está complicada, né? Então, estamos aqui com mais um delivery de conhecimento, né, nessa pandemia, trazendo vários assuntos. Vocês estão convidados aí a rever os outros bate-papos que estão disponíveis, né, no nosso site, e esse também, hoje mais tarde, vai estar disponível para quem quiser rever, quem quiser tirar alguma dúvida. Então, finalizamos, enfim, né? E